Eu acredito que a gente não saiba o que realmente é a violência, até a vermos com os nossos próprios olhos, da maneira mais fria e cruel possível. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوم لاحت في العليا لتناجي العزة والسؤدد. Bismillahirrahmanirrahim. Esse vídeo que você acabou de ver é o comecinho de uma propaganda de terroristas do Estado Islâmico com a produção cinematográfica. As técnicas de edição lembram produções de Hollywood e são cenas que superam qualquer filme de terror, por mais brutal que seja. Aqui são cenas reais, pessoas que são consideradas infiéis ao olhar do Estado Islâmico são gravadas sendo decapitadas. Essas propagandas profissionais são criadas com o intuito de chocar o mundo e recrutar novos seguidores, para aterrorizar ainda mais pessoas que caiam em suas mãos e telespectadores que cheguem a ver os vídeos. Parece impossível que um ser humano seja capaz de fazer aquilo. Até que você assiste, então cai a ficha. O ser humano é a espécie mais cruel de todo o planeta. E existe nome para categorizar esse tipo de gravação: vídeos gore. Isso acontece mais perto do que você imagina. Não é preciso ir até o Oriente Médio para encontrar esse tipo de violência. No Brasil não temos gravações em Hollywood como há o Estado Islâmico. No entanto, a brutalidade vista em gravações amadoras pode ser tão chocante quanto. Porém, o que atrai tantas pessoas a procurar pela primeira vez pelo tão horrível gore? Os motivos variam. Alguns entram por curiosidade, outros querem sentir a adrenalina. Há quem procura entender até onde a violência humana pode chegar, e foi justamente por curiosidade que eu entrei pela primeira vez. Sem muitos amigos, procurava pela internet por vários grupos de WhatsApp para conversar e jogar com outras pessoas. Então entrava em um grupo, depois em outro, conhecia uma pessoa aqui e outra ali. Fui descobrindo várias coisas. Uma delas, o gore, que tinha sido comentado em um desses grupos, com até o link do site sendo mandado lá. Naquela época, o ataque covarde que aconteceu em 2019 à escola de Suzano ainda era assunto em todo lugar. Eu, cheio de curiosidade e com um certo receio do que eu poderia ver, eu tomei coragem e entrei lá. Eu não lembro exatamente de que forma eu me senti naquele momento, mas foi como se eu tivesse acessado algo proibido, que eu não deveria estar vendo de forma alguma. Até esse momento eu nunca tinha visto na vida um ser humano matando o outro, muito menos um ataque estúpido como aquele. E ver o derramamento de sangue que tinha naqueles vídeos tinha me feito refletir sobre várias coisas ruins. Eu me perguntava como alguém tinha a capacidade de fazer algo tão horrível. E foi daí pra pior, porque com o tempo, cada vez mais eu navegava por esses sites, à procura de ver até que ponto o ser humano poderia chegar na sua brutalidade. Cada vídeo extrapolava o limite. Eu tava viciado em querer ver mais um caso sendo ainda mais absurdo que o anterior. Não era como se eu gostasse de assistir, pelo contrário, isso me fazia mal pra caramba. Eu assistia fazendo careta e só querendo fechar o vídeo logo. Mas a curiosidade para ver o novo absurdo sendo cometido era maior. Como consequência, havia dias em que as cenas que eu havia visto invadiam minha mente e me perturbavam. Eu vivia com receio de que isso pudesse vir a acontecer próximo a mim, ou até a eu mesmo. Minha saúde mental tinha sido destruída por eu ter consumido tanto desse tipo de vídeo. De forma resumida, essa foi a minha experiência com o gore, quando eu ainda era adolescente. Hoje isso não me afeta mais tanto quanto antes, por eu já estar mais crescido e com a mente mais madura. Porém, de vez ou outra, ainda surgem as imagens horríveis na cabeça que me incomodam.
aquela emoção forte que a gente sente quando descemos a toda velocidade no carrinho de montanha-russa, só a sensação de perigo que a gente tem de um perigo correndo atrás da gente. A adrenalina é um hormônio importantíssimo que nos deixa em alerta mediante ao perigo, implorando para que façamos algo. Imagine se ficássemos bem relaxados pela falta de adrenalina numa situação em que exige atenção e agilidade, como, por exemplo, fugir do leão. Imagine que ninguém vai fugir do leão aqui, mas só como exemplo mesmo. Iríamos simplesmente morrer. Mas o que isso tem a ver com gore? Você me pergunta. Embora a gente saiba que está apenas assistindo a um vídeo, nosso cérebro ainda reage emocionalmente às cenas. Situações violentas podem aumentar a adrenalina, acelerar os batimentos cardíacos e provocar estresse, como acontece durante um filme de terror. Só que no caso do gore, estamos vendo violência real. Esse também é um dos motivos do porquê o pessoal consome gore. Querem sentir a adrenalina de ver toda a cena, o que é altamente prejudicial, porque com o tempo a adrenalina que você sentia com um vídeo pesado pode não trazer mais a mesma sensação e você entrar no vício, cada vez mais procurando por mídias mais e mais brutais para alimentar o seu vício. Mas uma das formas mais sem sentido do porquê que muita gente diz que ver gore é aqueles que dizem ter a intenção de dessensibilização, procurando endurecer suas emoções diante do horror. A pergunta é, pra quê? Não há evidências de que consumir esse tipo de conteúdo torne alguém emocionalmente mais forte. Para muita gente, o efeito acaba sendo justamente o contrário. Imagens vazias, ansiedade e maior sensibilidade ao medo. Olha, tem muita coisa bem melhor do que estar indo atrás dessas mídias. Procure estudar, fazer um exercício físico, jogar um minezinho com os amigos, ou só ir na rua abraçar um pouquinho. Te juro que vai valer muito mais a pena do que estar assistindo esses vídeos chocantes. A única coisa que tu aprende ao ver um vídeo assim é que tu nunca deve, de forma alguma, se envolver com facção e evitar ao máximo conflitos violentos. A violência nunca traz nada de bom para tua vida. No fim das contas, a violência sempre existiu. A diferença é que hoje ela cabe no bolso de qualquer pessoa. Em poucos segundos, um clique pode colocar diante dos seus olhos algo que talvez nunca mais saia da sua memória. Por isso, tome cuidado com aquilo que você escolhe consumir. Nem toda curiosidade vale o preço que ela cobra.